Olá pessoal, eu sou o Alex, sejam bem-vindos ao meu canal com mais um gameplay, desta vez do jogo Overwatch. Hoje trago-vos um gameplay de Overwatch. Gostei bastante deste jogo, posso dizer que estou surpreendido com o jogo, que joguei na versão que estava disponível, a versão beta para a PlayStation, através da PlayStation Store. É um jogo que aconselho todos a experimentar. Sei que era uma versão beta que estava por tempo limitado, não sei se irão lançar outras versões antes do lançamento final do jogo, mas na minha opinião este jogo é diversão garantida. E neste vídeo vou-vos dar a minha opinião sobre este jogo e fazer aqui uma análise do jogo. E é um jogo feito pelos mesmos produtores de StarCraft, Diablo e World of Warcraft, a conhecida Blizzard. Logo, para quem conhece estes jogos e já sabe mais ou menos o que esperar a nível de variedade das classes e de personagens, a Blizzard é uma grande empresa e nunca faz jogos a menos que sejam grandes jogos garantidos. A Blizzard é conhecida por fazer jogos com grandes personagens e excelentes histórias. E sabe-se que ao lançar este jogo houve muito trabalho e dedicação, e os próprios criadores disseram que queriam fazer um jogo para animar os jogadores, que juntasse os amigos e que fosse um jogo onde é preciso muito trabalho de equipa. E sem dúvida que será um jogo concorrido no dia do lançamento. Na versão beta jogamos multiplayer contra outros jogadores e vamos evoluindo o nosso nível como se de um Call of Duty se tratasse, mas aqui o nível não tem tanta importância e nem se vai desbloqueando armas novas pelo caminho. Temos sim umas supply drops com imensos prémios como skins, grafites, falas dos heróis, poses de vitórias, intros das personagens e emotes. Tudo pode calhar nestas supply drops, ou então podemos juntar pontos suficientes e podemos comprar estes itens à medida que vamos jogando. Aqui as personagens é que fazem a diferença e não há nada externo que se possa ganhar nos supply drops que possa fazer aqui a diferença durante um jogo. O que é uma coisa boa, temos 21 heróis disponíveis para escolher e todos muito bem construídos, com personalidades diferentes e engraçadas, e muitas vezes as personagens que o adversário tem, se tiverem a usá-las bem e com eficácia, é preciso mudarmos as nossas próprias personagens para tentar dar a volta ao jogo, em que cada herói muda sempre a maneira de jogar este jogo. Aqui os personagens é que fazem toda a diferença e podemos ter que fazer alterações constantemente para que não existam personagens repetidas, para haver um balanço e sermos eficazes. Este jogo não é um simples jogo de FPS, é também um género de estratégia, tal como os jogos Dota 2 e o famoso League of Legends, muito tático e requer um bom trabalho de equipa para ganhar os jogos, tal como é por exemplo o jogo League of Legends. Temos vários heróis, todos diferentes, heróis ofensivos, que são os que conseguem causar um grande dano, mas são capazes de morrer muito rápido, os defensivos, que também dão um grande dano, mas as habilidades são mais para proteção da área, os heróis de suporte, que costumam curar e dar os buffs à equipa e tendem a não dar muito dano, e finalmente os tanks, o que estão sempre na linha da frente a atrair a atenção e com grande resistência ao dano. E convém aqui haver um equilíbrio desses heróis, é realmente importante porque todos os personagens são úteis e necessários para ganhar os jogos. O próprio jogo automaticamente avisa quando estamos com heróis a menos de cada classe. Aqui todos os heróis são diferentes uns dos outros, com cada personagem que jogam tem mais possibilidade de jogar melhor com eles, porque é sempre necessário um pouco de adaptação a cada personagem, e pouco ou nada têm em comum umas com as outras. Seja qual for a vossa forma de jogar, existe certeza uma personagem que é ideal para o vosso estilo de jogo. A nível de jogabilidade, é bastante simples. A maior dificuldade que tive foi de não conseguir correr com certas personagens. Sim pessoal, não podemos começar a correr como se fazemos nos outros jogos. Só certas personagens é que têm a possibilidade de começar a correr ao usar uma das habilidades. E a nível das habilidades das personagens, por defeito tudo funciona com os botões de cima do comando, L1, L2, R1, R2, que são onde se ativa as habilidades mais simples, havendo também um especial para cada personagem, que depois pode ser ativado com o botão do triângulo, no caso de ser da PlayStation, Y no caso da Xbox, ou até com a Q se jogarem no PC, e são habilidades que não convém desperdiçar. São especiais que podem mudar completamente aqui o jogo, por serem habilidades muito fortes. A nível da mira, é outra situação que também é necessário habituar. Quase todas as personagens disparam a arma que têm por hipfire. Exatamente malta, não fazemos mira como normalmente acontece. E se não estão em erro, só há mesmo uma personagem que se pode fazer a mira, que é quando ativa a sniper. Mas também é uma questão de hábito e rapidamente podemos adaptar.
A nível do design aqui do jogo, é bastante simples, muito clean, apesar de ser um jogo do estilo anime. Os mapas são todos muito bem construídos e são muito grandes e com um grande detalhe e sempre com zonas que dão origem a um grande caos. Até agora, a minha personagem preferida tem sido o Soldado 76, que é uma das personagens ofensivas e que também tem a habilidade de correr. É muito útil na minha opinião, mata bem e tem também outra habilidade que recupera a vida, e é com esta personagem que estou a jogar neste gameplay. E neste gameplay tivemos a jogar com um género de safeguard do Black Ops 3, em que teríamos que escoltar aqui um carro até o objetivo para ganhar o jogo, em que o adversário também pode fazer recuar esse mesmo carro se defendesse bem, e foi o que realmente aconteceu. Eles estavam muito em cima do objetivo e com as classes certas, e eu, com o vício do Call of Duty, tentei um pouco de fazer de slayer e avançar um pouco mais para eliminar o adversário, mas não foi o suficiente, como é óbvio, porque neste jogo é a equipa que tem que jogar bem e não um ou dois jogadores. Mas acabei por me divertir bastante. Acho que é um jogo criado mesmo para a diversão e pode-se ver pelas personagens criadas, uma mais engraçada que a outra, e talvez existam ainda mais surpresas quando for lançado o jogo completo. Ainda há no jogo umas alterações a fazer, sejam as personagens que estão overpower e certos bugs que acontecem no jogo, mas no geral é um jogo que vou adquirir sem dúvida, para ter aqui um jogo diferente para jogar, sem nunca perder aqui a motivação para ganhar os jogos. Por ser um jogo bastante tático e completo, é um jogo que é mais aconselhável jogar em equipa do que sozinho. Para além de ser importante os callouts, é também importante a comunicação com a equipa para saber o que é necessário para ajudar. Quando o jogo for lançado, vai ter também uma playlist competitiva que deve ser interessante, e a Blizzard anunciou que também vai lançar uns livros e uns vídeos a contar todo o historial de cada personagem e outras histórias, para ajudar a adaptação ao pessoal que vai jogar o jogo. E confirmaram também que os novos DLCs e modos de jogo que vão sair depois serão então gratuitos para quem tem este jogo, algo que decidiram fazer para manter os jogadores interessados em jogar e para deixar toda a gente satisfeita, o que é mais uma motivação para ter este jogo. E é tudo por hoje. Se gostaram do vídeo, deixem um like, subscrevam se ainda não fizeram, fiquem bem e até à próxima. Enemy turret sighted.